Palmeiras encaminha a venda de Vanderlan, Caio Ribeiro manda recado para a torcida e uma análise do Mauro César que vai surpreender vocês. Muito prazer, você que não me conhece, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Erlan Dias, a gente começa mais um vídeo aqui no canal. Se você já conhece a gente, por gentileza, deixa o like. Se não, fica até o final aí, você deixa o like, se inscreve, faz o pacote de tudo. E hoje, senhor Erlan Dias, de preto, né, de formato de luto aí, né, em forma de luto, pelo futebol do Palmeiras que sumiu e pela capacidade do Abel Ferreira também fazer esse time jogar. E vamos para a primeira notícia, que para mim é uma notícia boa, uma ótima notícia, inclusive. O Palmeiras encaminhou a venda do Vanderlan para o Red Bull Bragantino. O Red Bull deve comprar aí os direitos econômicos do Vanderlan, que tem 22 anos, que vai ser repassado ao Bragantino. A negociação está avançada, né? E aí eles estão alinhando os últimos detalhes. Ele que foi reserva do Piquerez, ele atuou em apenas 2 partidas no Brasileirão, e isso ajuda muito, né? Você sabe que tem aquela restrição de 7 jogos, né? A respeito do Brasileirão. Então, o Red Bull Bragantino que sofre aí com lesionados, tem 11 lesionados no total, e o Vanderlan, pô, cria da academia, né? Todo mundo pensou que ele ia ser um baita lateral, foi bicampeão da Libertadores aí, 2021, bicampeão brasileiro, campeão da Supercopa, tricampeão paulista. O Red Bull aí, ele já tem várias equipes ao redor do mundo, né? Tem o Salzburg, tem o Leipzig, tem o Bragantino aqui no Brasil, tem o New York Red Bulls, e eles também se tornaram acionistas do Leeds United da Inglaterra, então é uma forma de investimento deles aí captarem novos jovens, e para mim é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. E aí você percebe o quanto a diretoria do Palmeiras também foi amadora, né? Já era para ter um substituto. Isso aí vem sendo comentado há tempos, e aí os caras do dia para a noite perceberam que o Vanderlan não serve, e agora o jeito é ser mais rápido ainda no mercado, né? E aí, quando não tiver o Piquerez, alguém vai ser improvisado até esse jogador chegar, né? É difícil, né, cara? É complicado. E agora a gente tem aqui, seguindo a linha do Evangelista, né? Se os caras forem contratar seguindo a linha Evangelista para substituir o Rios, é difícil, né? A gente não sabe o que esperar agora de movimento, mas pelo menos para mim a notícia é boa. O Vanderlan não tinha condições demais de vestir a camisa do Palmeiras. E a gente precisou dele contra o Chelsea, né? É que doideira, né? Curiosamente, as 2 vezes que a gente enfrentou o Chelsea aí nos últimos anos, a gente olhou pro elenco e não tinha a menor condição. E realmente é muito, muito abaixo. E eu, de fato, eu lembro de ter visto alguns jogos ali da campanha de 22, até no estádio, foi um ano que eu fui em alguns jogos ali. E eu achava que realmente o Vanderlan seria um baita lateral ali, muita força física, né? Explosão, tal, velocidade, mas foi decaindo aos poucos. E talvez até vá bem no Bragantino, né? A gente tem exemplo do John agora, que tem números muito bons lá, fazendo gol, dando assistência e jogando mesmo, né? Ele joga bem lá mesmo. Então talvez o Vanderlan desenvolva por lá. Aqui o Palmeiras tem uma coisa a mais também, né? Além do futebol, você tem que ter muita coisa aí. Tem que ter cabeça, tem que ter o mental, tem que ser blindado, porque aqui a pressão é totalmente diferente. O Bragantino lá, acho que os caras perdem o jogo, é eliminado, deve acabar. Os caras devem comer uma pizza lá no vestiário, tomar um Red Bull de boa, né? Não tem nem como falar, sei lá, se a torcida deles vão protestar ali, deve ser 2, 3 ali, mais bravos ali, nem deve ter muito isso. Então, acho que para ele desenvolver o futebol dele vai ser bom, e vai ser bom pro Palmeiras, porque é aquele negócio, né? O cara tá no elenco, às vezes não é utilizado, mas uma hora você vai precisar. E aí, quando você precisa, talvez o jogo mais difícil que a gente encarou no ano, a gente precisou e teve que ser ele mesmo, porque não tinha outro jeito. Exato, e curiosamente os caras perceberam isso do dia pra noite, né? É bizarro como é feito o planejamento do Palmeiras aí ultimamente. E tem o Caio Ribeiro, comentarista lá da Globo, ele mandou uma, um recado aí, né, pra torcida do Palmeiras, né? Falou que grande parte desse elenco foi campeão em 20, 21, 22, 23, 24. Não é mais grande parte desse elenco, né, Caio? Não sei se você tá acompanhando aí a reformulação, né? Ele acha que esses caras merecem um pouco de carinho. Acho que esses caras já deram muitas alegrias para a torcida do Palmeiras para serem vaiados em uma desclassificação absolutamente normal. Eles merecem um voto de confiança porque os grandes ou alguns dos maiores anos do Palmeiras foram sob a gestão Abel. Enfim, eu vou deixar você falar. Em 99, seria normal a gente ser eliminado pelo Corinthians. Em 2000, com o meio campo dos caras era o Marcelinho, era o Rincon, era o Ricardinho, que seria a seleção brasileira hoje, até o Rincon ia neutralizar.
E era normal. Só que não, nessas duas ocasiões a gente eliminou os caras. Agora, o meio-campo dele, seu Martinez, o Ranieri, o Carrídio, o Memphis, que, desculpa, deve estar mais pesado que eu, não dá para falar que é normal hoje em dia. E aí, se não me engano, são apenas 4, né, que estão no elenco aí, que estiveram em, acho que desde da primeiro título do Abel, já passou por uma reformulação muito grande, então não tem muito esse daí de crédito, muito não, e mesmo quando tem, velho, só faltava a torcida não poder vaiar numa eliminação dessa. Até o próprio Gomes dá uma entrevista ali no gramado ali, no pós, ele entende, né? E não tem nem como. O Gomes é um dos líderes ali, ele já passou por tudo no Palmeiras, e o Caio também, né? Pô, já passou por vários clubes aí, ele sabe como que é clube grande, não tem como. A pressão vai ser assim. Pode ser ele que passou pelo Flamengo lá, podia estar jogando o Zico. Se o Zico faz uma cagada, a galera vai pegar no pé. Pode ter uma paciência a mais, mas uma hora vai pegar no pé. E aí, quando você fala de rival, né? As coisas afloram demais. E olha que eu gosto das opiniões do Caio, viu, cara? Mas ultimamente, ele e até o Rica Perrone, que eu também gosto, tô ouvindo os caras falar de Palmeiras ultimamente, eu falo, gente, que mundo que vocês estão vivendo? Vocês estão vendo o jogo do Palmeiras mesmo? Não é possível. Que pra mim, eu não sei, a rapaziada nos comentários aí, pra mim o Palmeiras derreteu. Pra mim, a era vitoriosa do Palmeiras acabou. Né? Agora é só jogador meia boca, sem casca nenhuma pra jogar um jogo desse. Todo mundo se escondendo em jogo grande. O Palmeiras tá em crise hoje. Hoje a gente pode falar que o Palmeiras tá em crise. É terra arrasada sim. Terra arrasada sim. O Palmeiras tomou 3-0 no agregado. Acho que talvez o Caio não tenha dimensão disso, né? Para um time que, pô, tá passando Viagra no crédito, cara. Pois é. Não, Um mano, time que e tá assim. falido. Para um time que os caras. Vai lá. Não, a gente tem até costume, às vezes, de menosprezar o rival, e não é nem isso. Igual eu falei aqui, pô, o Corinthians já teve times brilhantes. O time de hoje do Corinthians é fraco, mano. É igual tá até comentando com você. Eu não olho pro Corinthians hoje e falo que eles são favoritos ao título, por exemplo. Tem pelo menos uns 3, 4 times bem mais fortes. Podem, né? Tem lance de, às vezes pode levar e tal, aí de volta, às vezes manda o jogo em casa na volta, mas o time do Corinthians, olhando pro futebol hoje, é fraco, é fraquíssimo. E eu acho que o problema também, cara, foi apostar unicamente em moleque novo, né? Você fica esperando um amadurecimento precoce aí, uma venda, como também se o Abel fosse mágico, né? Mas aí você olha, você começa a olhar para os times de 2016, 2018 até 2020, sempre tinha jogador cascudo, sempre tinha jogador cascudo. Dá para você rejuvenescer o elenco sem você abrir mão de cara experiente. E o Palmeiras abriu mão de cara experiente. Você olha ontem o meio-campo do Corinthians. Eu acho o Maurício ruim de bola? Eu não acho o Maurício ruim de bola. O Maurício não vai colocar a bola embaixo do braço e decidir o jogo, cara. O Maurício não vai ser cobra da bola. O Maurício não vai fazer catimba. Não vai fazer igual o Ranieri fez lá, catimbar jogo. Não vai fazer igual o Carrilho fez. Né? Vai fazer igual o Martinez fez, né? de ficar provocando o jogador. É difícil, porque você tem muito jogador novo e você espera que esses caras amadureçam rápido num jogo decisivo desse. A gente pedia reformulação no elenco, a reformulação veio, mas veio lascando a gente, viu? Veio ferrando a gente. E para mim, cara, não sei para vocês aí, para mim, nesse momento, hoje, no dia 7 de agosto, não tem conversa. Para mim é terra arrasada. A gente não pode deixar transformar o Palmeiras num Bragantino, onde tanto faz ganhar ou perder. Né? Para mim, não pode ser esse negócio morno. Não tem como ser esse negócio morno, porque é isso que tá se tornando, né? Não tem outra palavra que se não for isso. Perdeu, cara, tudo bem, acontece. Né? Então, tem muita coisa a ser investigada. A contratação do Mikael aí, que até estreou bem, né? O Mikael até estreou bem, vale lembrar. Ele entra na lista aí de atletas de 2015 que eu me questiono, né? Se ele jogaria até nos elencos anteriores do Palmeiras. Fazia tempo que eu não vi um zagueiro tão perdido. Cada vez que ele pega na bola, meu irmão, dava um ataque cardíaco. Dava um ataque cardíaco, loucura demais. E aí o que fica mais gritante é o fato da gente ter dispensado mesmo o Naves, né? Que quando precisou, sempre correspondeu. E aí eu sempre vou lembrar do tweet do Bruno Formiga. O Palmeiras vai passar por uma reformulação silenciosa. Tá sendo tudo, menos silenciosa, velho. A gente tá vendo, tá gritando na nossa cara essa reformulação aí, mal programada, mal planejada, infelizmente, né? Porque é normal passar por reformulação, idade de jogador, começa a lesionar, vai caindo, mas, né? Era só manter, cara. Tipo, a gente saiu aí, colocar os nomes Dudu, Zé Rafael aí, por exemplo, que saíram, o Dudu pelas questões dele, o Zé Rafael também por questão de lesão e tal.
busca caras na mesma idade, ou pelo menos na mesma cancha, assim, deles, né? E não, né? O Sousa joga muito o Sousa, né? Não tô nem falando, mas o Sousa não vai fazer o que o Dudu fazia, né? Por mais, deixando as polêmicas de lado, o Sousa não vai fazer o que o Dudu fazia. O Sousa vai jogar bola ali, vai criar, mas ele não vai deixar o adversário puto da vida, sabe? Querendo arrancar a perna dele, forçar uma expulsão, fazer um gol assim decisivo. Então, faltou realmente na escolha, assim, manter o perfil, né, para não mudar tanto assim do nada. Exatamente. Tem o Mauro César também fez uma análise aí que, pô, pra mim pareceu que ele tava glamorizando a derrota do Palmeiras. Eu achei que ele ia socar a mamona no Abel Ferreira e ele aliviou, hein? Pelo menos foi o que eu entendi. O que vocês acham aí? O que você entendeu também, né? Põe aí pra gente, por favor. Gente, eu continuo impressionado com o que o Palmeiras fez com ele mesmo nessa Copa do Brasil. Caiu na armadilha do Corinthians, seu maior rival, partindo para uma luta franca, como se fosse um torneio fundamental para ele, Palmeiras, quando ele tem objetivos maiores na temporada, como o Brasileiro e a Copa Libertadores da América. O Palmeiras está bem nas duas competições, pode conquistá-las, tem time para isso. Lógico, precisa jogar bem, precisa melhorar seu futebol, precisa entrosar novos jogadores, precisa potencializar a utilização do seu mais caro jogador já contratado, mais caro dele, Palmeiras, do futebol brasileiro, o Vitor Roque. Tem muitas coisas a serem feitas pela comissão técnica palmeirense. Mas o Palmeiras poupou todos os jogadores contra o Vitória no jogo que antecedeu essa partida contra o Corinthians. Entrou tão pilhado ontem que conseguiu uma expulsão no começo do jogo. E isso comprometeu demais o desempenho da equipe, gerou uma eliminação e uma crise. É impressionante, o time está em crise. E o Corinthians, que só tinha uma boia de salvação, que era seguir vivo na Copa do Brasil, para ter uma esperança de título na temporada e amenizar a seríssima crise que é financeira, política e até policialesca, com o noticiário policial sendo ocupado pelo clube alvinegro, o Corinthians sai por cima. É impressionante, o Palmeiras não teve equilíbrio, o Palmeiras não conseguiu lidar com isso de uma forma madura e acabou caindo na armadilha do seu rival. Vai precisar de muita calma e agora sim maturidade, equilíbrio, para conseguir reagir durante essa sequência de temporada. Mauro César fazendo agenda positiva do Palmeiras. Exatamente, a agenda positiva do Palmeiras. É basicamente aquele tweet dele, a glamorização da derrota. É basicamente isso. Pra mim, eu esperava. Ô, Mauro César, eu não quero que você tenha dó da gente, não, pelo amor de Deus. Volta. Acho que a gente chegou num estágio, cara, tão ruim que parece que o Mauro César tá com dó da gente, mano. Volta a criticar, pelo amor de Deus. Por favor, cara. Acho que a dó é pior. A dó é pior do que a raiva, né? Então. Mas eu acho que passa muito por isso aqui também, tá? Porque o Flamengo foi eliminado também. É uma desgraça. Flamengo e São Paulo eliminado e a gente não poder zoar os caras, né, velho? Uhum. Ele fez aqui, ó. Flamengo faz bom jogo, volta a vencer no campo do Atlético Mineiro, mas perde nos pênaltis, né? Eu acho que passa muito pela eliminação do Flamengo também. Ele querer, né, deixar a Copa do Brasil talvez como um título menor, colocar ali a Libertadores e o Brasileirão com mais importância. Eu até concordo com isso, mas, né, Copa do Brasil tem sim sua importância, ainda mais quando você é eliminado para um rival. Então acho que passa um pouquinho por essa eliminação. Acho que se o Flamengo passa, né, e o Palmeiras é eliminado, acho que ele talvez teria um discurso diferente. Exato. E falando sobre Abel Ferreira aqui, né? Não consegui me expressar minha opinião a respeito disso, não que importe muito, né? Mas às vezes a pessoa fala, vocês não vão falar do Abel, vocês não vão comentar do Abel. Seguinte, o Abel ele não vai ser demitido, vocês sabem disso. A Leila não vai demitir o Abel porque ele é um escudo para a Leila e vice-versa, né? O Abel usa a Leila de escudo e ela também. Ele não vai ser demitido, mas eu acho que o evento de ontem, cara, ele serviu para, acho que abrir os olhos, né, da torcida do Palmeiras, no sentido de que, cara, o Abel não é um deus e nem deve ser, né? Nem deve ser. Porque parte da torcida do Palmeiras, quando você criticava o Abel, quando você falava, ó, eu acho que realmente isso aqui tá errado, né? Eu acho que o Abel, pô, tem que fazer esse time do Palmeiras jogar. Qualquer crítica que você fazia pro Abel, você merecia o time de 2012, de 2013, de 2014. Né? Esse era o mote, né, quando você criticava o Abel. Eu acho que pelo menos esse evento de ontem ele serviu para isso. Eu vou falar para você, ele vai renovar o contrato, eu acredito que ele vai renovar o contrato dele. Para mim, não deveria nem se falar de renovação nesse momento, porque a gente não sabe o que vai ser entregue no segundo semestre. A gente não sabe que Palmeiras a gente vai ter, se ele vai conseguir fazer esse Palmeiras jogar bola, como o Palmeiras vai terminar o ano, com que perspectiva. Você deveria analisar o segundo semestre e aí sim você decidir se você renova ou não. Mas só que tem um outro porém aqui muito mais forte. Né? Imagina que o Abel saia, né? Tem uma galera que quer que o Abel saia. Eu esperaria esse segundo semestre aí realmente, se não tiver mais como, valeu, um abraço. Só que você imagina esses mesmos caras procurando técnico no mercado.
Você imagina o Anderson Barros procurando um substituto para o Abel Ferreira. Então, eu acho que um técnico mais lascado que o Abel Ferreira hoje é o substituto do Abel Ferreira. Que imagina a pressão que esse cara iria encontrar. Iria apostar no Cebola, iria fazer qualquer tipo de coisa, mas acho que o principal, o torcedor do Palmeiras hoje abriu o olho. Eu espero, né? Pelo menos é o que me parece. O torcedor do Palmeiras abriu o olho do tipo, cara, o Abel, ele não é uma divindade, né? Nem deve ser, porque o Palmeiras é maior que qualquer nome. Ficou aí comprovado ontem. E é inadmissível, né, cara? Não tem o que falar. A gente tomou 3-0 no agregado para um time falido, né? Um time que trocou de técnico. Os caras ganharam um Paulista em cima da gente com um técnico, ganhou com outro técnico, com 3-0 no agregado. E detalhe, a gente tinha um palmeirense no banco do Corinthians ontem, tá? Um palmeirense. Dorival Júnior é palmeirense. Então, inclusive parente do Dudu que jogou no Palmeiras. E tinha um palmeirense ontem, então ele entendia o clássico. Ele sabia o que era um clássico. Então, olha que ironia do destino, não? O presidente do Corinthians lá, não sei que rádio que ele tava, colocaram o hino pra tocar e não sabia cantar o hino do Corinthians aí. O cara, acho que até a gente tanto ouvir, acho que sabe, o cara não sabia, velho. Não sabia. Acho que o corintiano sabe cantar do Palmeiras e o presidente do Corinthians não sabe cantar do... É realmente a circunstância toda em volta da situação é muito complicado, né? Mas falando em técnica aí, eu já falei um tempo dele, eu não sei se é possível pela questão financeira, mas eu gosto muito do Arthur Jorge, velho. Eu acho que se olhar dos que tem aí, na minha limitação, que eu não sou o cara que sabe muito de mercado e tal, mas eu gosto muito do Arthur Jorge, inclusive por esse lance dele ser muito efusivo nas paradas. Eu acho que o John Textor foi bem burro com ele, perder ele ali, né? Mas enfim, também não sei se é possível, mas é um nome aí que eu vou jogar pro universo, vai que volta, né? Exatamente. Tem que pensar nisso. Eu acho que o Abel não vai ser demitido, mas acho que essa possibilidade você tem que pensar, porque você tem que ver também se ele tá de saco cheio, né? Se ele chegar e falar, ó, não aguento mais, não sei o que tirar mais desse time, e resolve sair também, né? Você tem que ter essas possibilidades no gatilho, e infelizmente tem que passar essa visão pro pessoal, né, gente? Eu sou um dos caras que mais torceu pro Abel aí pra ele dar certo no Palmeiras, só que vai chegando, vai afunilando no nível, você vai olhando que o time não melhora, você vai olhando as declarações dele, você vai olhando que a gente passou agora, você vai vendo que vai afunilando, vai chegando no nível até onde você fala, cara, não dá mais, né? Não dá mais. Então, realmente esperar aí para ver o que vai acontecer agora nesse segundo semestre. E realmente, para mim, Arthur Jorge seria um dos melhores nomes aí se o Abel não continuar no Palmeiras. E um aviso, tá, rapaziada? Existe vida após Abel, sim, viu? Sei que seria difícil, é um golpe duro, um cara muito vencedor aqui, mas existe vida após Abel Ferreira. O futebol no Palmeiras, ele foi inventado antes do Abel Ferreira, tá? Ele foi inventado, o Palmeiras ganhou muito título antes do Abel Ferreira. Sempre bom lembrar isso aqui. Então, é isso, né, senhores? Trouxemos aqui para vocês 3 notícias. Falamos do Palmeiras encaminhando a venda do Vanderlan. Temos também o Caio Ribeiro falando e o Mauro César. Eu tô puto porque o Mauro César tá com dó da gente. Que situação. Que situação. É isso, meus amigos. Deixa aí no vídeo, por gentileza, o seu like. Se você tiver força para dar o like, né? Os caras tá igual aquele urso, aquele meme assim, que você cutuca ele assim, eu falo, faz alguma coisa. Tá assim, o torcedor do Palmeiras tá assim hoje. E totalmente compreensível para mim ontem. Eu não sei para vocês, eu tô abrindo o coração com vocês aqui. Para mim ontem foi o vexame, a maior derrota que eu vi nos últimos anos do Palmeiras. Derrota moral, né? Em todos os sentidos. Na bola, na moral, um tapa na cara com os 2 lados da mão ontem na cara do palmeirense. Mas é isso, meus amigos. O que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários. Muito interessante sua opinião pra gente. Diversos pontos de vista aí. Discorda da gente também, não tem problema, não. Deixa aí, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto.